Abra sua Bíblia comigo, em Lucas. Você viu, Sus? Estão trocando o seu negocinho por uma gravidez. Que benção, hein? Lucas capítulo 2, versículo 1. Teve mães que foram comer. Vocês me ajudam aí hoje. É que eu desço do púlpito andando, voando aqui. Teve mães que foram comemorar o Dia das Mães em outro lugar, perderam a benção, ó. Lucas capítulo 2, versículo 1. Isso, de pé em reverência à leitura da palavra. Todos acharam? Amém? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Perdão, estou lendo o texto errado. Marcos capítulo 2, não tem problema. Não, eu estava lendo Marcos, era Lucas capítulo 2. Eu que estava errado, vocês estavam certos. Amém? Versículo 1 do capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ministra a tua palavra nesta noite, derrama a glória, a unção, o poder do Senhor, de uma forma especial, Deus, que traga, Senhor, uma revelação fresca do céu, nesta noite, Senhor, e que nada, Senhor, venha atrapalhar a ministração, o mover do Senhor, sobre cada um aqui nesta noite, sobre cada família, sobre cada indivíduo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Todas as vezes que tem Dia das Mães, eu falo assim, eu vou falar sobre uma mulher na Bíblia. E aí eu começo a pesquisar, e aí eu falo Maria. Aí eu paro, Maria, eu já falei de Maria. Aí eu vou pesquisando de novo. Aí eu paro em Maria de novo. Eu falo, não, mas já falei de Maria há 3 anos atrás. Aí eu vou pesquisar Maria. Irmãos, não tem jeito falar sobre mãe, sobre mulher, sem passar por Maria. A Bíblia diz que era bem-aventurada, uma mulher que todas, assim, posso dizer, as melhores qualidades que uma mulher poderia ter, estavam em Maria. Deus escolhe enviar o seu filho para o mundo, para remir, para salvar os perdidos, e Ele escolhe o ventre de Maria, para trazer ao mundo esse filho, que era Jesus Cristo, amém? Nós, como somos uma igreja protestante, se você quiser, nós chamamos de evangélica, nós não adoramos Maria, mas nós reconhecemos ela como uma grande mulher, amém? A honra a Maria é devida, sim, foi uma grande mulher, uma mulher de Deus. E para falar de mãe, não tem como a gente, como eu disse, não olhar para Maria, que foi uma mulher que, mesmo com todos os riscos, com tudo o que ela sabia que poderia enfrentar, ela estava ali guardando a vida do seu filho, deixando que
toda a sua vida fosse deixada de lado para que o seu filho nascesse. Tendo em vista que a gravidez de Maria foi uma gravidez mais difícil de interpretar, até mesmo pelo próprio José, difícil das pessoas entender. Você imagina, você que é casado, a sua mulher aparece grávida e vem dizer que é do divino. Imagine você, se você está lá e a sua mulher aparece e diz assim: eu estou grávida do divino. Você vai falar: o que é esse divino? É o açougueiro? É o padeiro? Né? É do mercado? Maria olhou para José e disse: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. E isso foi muito difícil. Você imagina o que era para Maria ter que entender em primeiro lugar o que estava acontecendo e poder passar para José aquilo. Foi algo extremamente dirigido por Deus. Amém? E nessa noite, irmãos, eu gostaria que nós olhássemos para algumas características de Maria e olhássemos para nós, não só como mães, mas também nós como indivíduo, porque a Bíblia diz que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. A Bíblia está falando, quando diz isso lá em Hebreus, que nós temos, irmãos, exemplos que nós devemos olhar e seguir esses exemplos se nós queremos ter uma vida bem-sucedida. Amém? Não é porque eu sou homem que eu tenho que me espelhar em homens da Bíblia, e sim alguns exemplos de mulheres, de homens, de criança, amém? De reis, de pobres. Olhar para a Bíblia e entender que eles são referências para a minha vida, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, assim como fez na vida deles. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, Maria foi uma excelente mãe, não só porque ela gerou Jesus, mas por tudo aquilo que ela fez. Até porque mãe não é só gerar. A gente conhece muitas pessoas que têm os seus filhos e a gente fica pasmo de ver as reportagens, mães que parem e colocam o filho dentro de um saco de lixo e colocam numa caçamba. Então, ser mãe não é só gerar. Apesar de ser magnífico isso, né? Quando a pastora descobriu que estava grávida, a gente começou a olhar e ficar entusiasmado com o que Deus pode fazer. A gestação é algo lindo. Eu não gosto de falar mágico, porque não gosto dessa palavra mágico, encantamento, eu não gosto, porque isso joga para outra glória. Mas é tremendo ver o que Deus pode fazer quando a mulher está gerando. Todas as transformações, tudo o que acontece. Imagina, irmãos, uma sementinha produzindo ali órgãos, produzindo braço, pernas, e desenvolvendo dentro do útero, cheio de água, respirando de uma certa forma, se alimentando. Irmãos, é tremendo, né? Quando a gente para olhar, é tremendo. Mas ser mãe não é só isso. Eu e a pastora, a gente descobriu inclusive que isso é simples, é fácil. Aquelas mulheres que acham que a dificuldade está em gerar, isso é tranquilo. As dores, o enjoo, o não dormir no final da gravidez, isso é fichinha, perto do que acontece quando nasce a criança, quando ela vem ao mundo. Por isso que muitas mães geram, mas não criam. Aliás, muitas não, algumas mães geram, mas não criam. Eu estava no hospital essa semana, em Cacemes, e aí eu vi duas famílias saindo, o pai com o filho, parece que ele estava carregando um tesouro. Eles saem assim estufados, né, cheio. E eu pensei comigo: coitado, nunca mais ele vai dormir na vida, não é? Nunca, acabou o sossego. Quem é pai ou mãe aqui? Não é verdade? Quem tem filho que não mora mais em casa, mora até em outro lugar? Quem tem filho? Você pensa neles ainda, não pensa? Você pensa se está com vestido, se está comendo, se está... não é? Nunca mais para de pensar no filho, né? Eu tenho saudade, tem hora que eu me pego com saudade das minhas noites, quando eu dormia, não é? Então é muito desafiador. Eu não quero me atentar aqui para a família em si, mas para a mãe. Para o pai já é difícil. Imagina para a mãe que tem que alimentar, que tem que dar de mamar, né? Que tem que trocar mais fralda. Eu troco fralda da Maria Clara, quase que eu coloco máscara, luva, porque o meu estômago é fraco, irmãos. Vou confessar para os irmãos, meu estômago é fraco.
Quando ela estava mamando leitinho até que era fácil, mas depois que passou a comer comida, o negócio, irmãos, a hora que abre a fralda, a sirene de alerta de radioatividade, ela aciona. A coisa é terrível. Então a mãe, ser mãe é muito mais do que gerar, né? O povo antigo dizia: olha, se você faz cesárea, você faz normal, só quem é mãe de parto normal vai entender que é ser mãe. Nada disso, isso aí é um momento. Se quer fazer cesárea, faça. Se quiser fazer natural, faça natural. Se quiser fazer normal, faça normal. Isso não é ser mãe. Ser mãe é você criar essa criança que nasceu de você, né? Imagine, irmãos, a preocupação. Toda mãe é preocupada. Eu nunca vi uma mãe que não seja preocupada com o filho. Toda mãe é preocupada. O pai já é mais tranquilo. Eu pego a Maria Clara e saio. Eu não quero saber se ela vai sentir frio daqui 3 horas. A mãe, ela já sente pelo vento se vai esfriar mais tarde. E ela coloca um casaquinho, uma coisinha, né? Então a mãe, ela sempre preocupa. Imagine Maria, que ela estava, irmãos, carregando aquele que deveria salvar o mundo. E de certa forma, a gente vai ver que ela tinha intimidade com Deus. Ela de certa forma entendia o que era o papel de Jesus. Imagine você vendo seu filho adulto sendo crucificado, morrendo, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha na vida, sem nenhum defeito, por amor a outros. E ela aguentou tudo isso. Ela viu tudo isso. Então Maria foi uma grande mãe. Amém? Se as mães querem ser mães diferenciadas, querem ser mães especiais, não é aquelas que conseguem o melhor presente no Dia das Mães, não é aquela que recebe o melhor textão no Facebook. Isso não é ser uma mãe sensacional. A mãe sensacional é aquela que, primeiramente, tem uma relação pessoal com Deus. Porque, irmãos, as pessoas têm brincado com os seus filhos. Eu tenho visto, depois que nasceu a Maria Clara, a gente começou a pensar que as pessoas não têm dado a devida atenção nos seus filhos. As pessoas estão brincando, irmãos, com o mundo. Você imagina, eu nasci em 1986, não sou tão velho. Tenho certeza que tem irmãos aqui que nasceram muito antes de mim, né? Poderia apontar para, mas não vou apontar não. Eu não me lembro como era 86, eu sei porque a gente conhece a história, mas eu passei a entender algumas coisas lá para 95. Eu lembro como se fosse hoje eu escrevendo como chamar aquele negócio que a gente escrevia no caderno? Cabeçalho. Hoje as crianças nem sabem o que é cabeçalho. Na minha época a gente escrevia. Eu tinha um professor que era meio militar, ele mandava a gente fazer uma linha vermelha, aliás, uma linha vermelha não, uma linha verde e uma linha amarela, e começava: hoje o dia está ensolarado, hoje quarta-feira, dia tal, de tal, não sei o que, e escrevia o cabeçalho. Eu lembro em 1996 eu escrevendo esse cabeçalho, está gravado da minha memória, porque eu não conseguia entender que era um cabeçalho, então o professor brigava muito comigo. Eu, apesar de ser novo, eu apanhei de professor. Então você imagina como que o tempo mudou. Olha hoje, irmãos, a minha infância nem se compara, por exemplo, com a infância do Cauã, nem se compara com a infância de alguns aqui. Então você imagina o que está por vir. O que está por vir? O que as coisas vão acontecer? Algumas pessoas é muito positivista, até crente positivista, no sentido de que achar que o mundo vai ficar melhor. Não, o mundo não melhora. A degradação humana, a Bíblia diz que nós vivemos como os dias de Noé. A degradação humana cada dia vai piorando. E uma mãe excepcional é uma mãe que entende que ela está preparando o filho para o futuro. E um futuro que, infelizmente, será trágico. Por isso que, às vezes, irmãos, a gente sempre confronta a mãe que ela pensa muito no filho e deixa Deus de lado.
ela está errada, porque, irmãos, Deus deve ser a base da mãe, para que a base do filho também seja Deus. Amém? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre algumas coisas que é importante para os pais entenderem também. Deus, Ele criou a família é um padrão do céu. Deus não é só, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o poder de gerar. O Espírito Santo, me entenda grande, por favor. O Espírito Santo é como se fosse a mãe no céu. Ele gera as coisas. O Pai, ele dá limite. E Jesus é o Filho. Então o padrão de família, ele é celestial. É uma instituição divina. Quem sabe a maior instituição de todas. Antes da igreja, antes de qualquer coisa, a família é uma instituição de Deus. Amém? E Deus então coloca cada um na família com o seu papel, com sua função. Hoje é pertinente a gente falar sobre isso, porque as mães estão muito sobrecarregadas. Porque se a gente olhar o século passado, as mulheres não trabalhavam. Algumas revolucionárias queriam fazer coisas diferentes, mas as mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da casa, e o marido provia. Ah, pastora, vamos voltar ao tempo antigo? Não é impossível, não tem jeito. Então, com essa sobrecarga de trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, a mulher tem adquirido, inclusive, até alguns transtornos. Eu poderia aqui, irmãos, listar para os irmãos a quantidade de mulheres que tomam algum remédio controlado. Algum tipo de remédio controlado. Quase 90% das mulheres tomam algum tipo de remédio controlado. E não é frescura, não é falta de Deus, não. É porque realmente o psicológico não aguenta. E aí eu entro aqui, que eu disse, eu ia falar de mãe, mas eu preciso falar um pouquinho dos pais. É onde entra a ausência dos pais. A mãe, ela é a estrutura emocional do filho. Toda parte emocional do filho, quem gera na criança é a mãe. Eu nem ia falar sobre isso, mas vamos entrar nesse assunto. Toda estrutura emocional no filho, quem gera, eu estou falando filho, filha, quem gera é a mãe. O amor, o sentimento de caridade, o sentimento de compaixão, o sentimento de dó. Quando a criança olha um animalzinho sofrendo, ele sente dó, é a mãe que vai estruturar isso no filho. Agora, presta atenção, você que é mãe, isso é a única coisa que a mãe pode fazer na vida de um filho. Por mais que a mãe seja uma super mãe, ela não consegue fazer mais nada na vida do filho, a não ser colocar padrões emocionais no filho. O resto deve ser o pai. É o pai quem vai colocar limite no filho. É o pai que vai colocar sentido de honra no filho, de honestidade, de caráter. Pastor, o senhor está equivocado. Não estou. O que eu estou falando aqui é pesquisa. Isso daí não está só na Bíblia. Isso está, irmãos, nos consultórios de psicologia, de psicólogos. Hoje, irmãos, os pais estão se ausentando de corrigir, de educar, não de corrigir, mas de educar os seus filhos. Tem sobrecarregado as mães, porque eu vou cuidar de ganhar dinheiro e você vai cuidar do filho, da filha. E não tem dado estrutura. Não tem dado estrutura. Eu no final do curso, eu tive que fazer estágio. E o quanto que eu vi de crianças com 10, 12 anos de idade, afeminadas, super emocionais, meninos super emocionais, não está escrito. Porque os pais não têm dado a estrutura. Não têm dado a estrutura que é do pai dar. Então os pais precisam se atentar. As mães, por mais que elas tentam, elas não vão ensinar os filhos o dever de honra. Como que uma mãe vai ensinar um filho a ser homem? Pastor, isso é para menino, não, para menina também. Hoje nós estamos vendo as crianças mimadas. Elas
irmãos, os pais têm se dobrado diante das crianças, porque alguém está errando em algum momento. Então eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. A mãe dá todo o suporte emocional, mas o pai dá os demais suportes. Então não tem como se eximar de ser pai. Não tem jeito. Tem que se colocar no lugar. Eu vejo homens deixando a mãe corrigir, mãe não corrige. Eu nunca vi mãe corrigir filho. Pastor, o senhor é novo ainda? Não, eu nunca vi. Eu já vi mãe que é aquela mãe do chinelo. Hoje era dia das mães, todo mundo postou dia das mães, o chinelo voando. A mãe morre de dar chinelada no filho. A mãe morre de brigar com o filho. Mas o pai, ele fala uma vez só, não é? Porque é uma questão espiritual, não é uma questão prática. Irmãos, é uma coisa que a gente tem que se preocupar com isso. Porque no futuro, irmãos, o que será feito dessas crianças? O que vai ser dessas crianças? Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. E o diabo, ele vem com as suas filosofias para tentar, irmãos, barrar a evolução daquilo que Deus deixou. Hoje em dia, se você olha para o menino e fala assim, não chora que isso não é de homem, para de chorar que isso é coisa de mulherzinha. A psicologia infantil vem com tudo, dizendo não é correto falar isso. Então a gente tem que prestar atenção o que está acontecendo. Os homens têm que olhar para suas esposas, para a mãe, os seus filhos, e entender que ela não tem o papel de educar, de colocar limite, de colocar padrões. Pastor, e a mãe que não tem o marido em casa? Ora muito, busca a Deus muito, porque é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas o que me importa é com os pais, com o pai, o homem da casa, que não tem tomado o seu lugar dentro de casa. Às vezes a gente fala essas coisas, irmão, as pessoas falam assim, o pastor está pegando no meu pé. Mas a gente está falando porque a gente quer que você não incorra em algo que você vai se arrepender depois. A vida passa rápido. Tem gente cuidando de criança já grande, achando que é bebezinho. Daqui a pouco ele está adolescente, você não tem mais controle. E a Bíblia diz, irmãos, eu não estou dizendo isso aqui só para você colher frutos amanhã, não. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não são teus. Deus concede os filhos para você instruir eles no caminho do Senhor. É sua responsabilidade. É Deus te dar algo. Imagine Deus te entregar e dizer assim, cuida para mim. E você muitas vezes acaba por estragar aquilo que Deus te deu. As pessoas não entendem quando a Bíblia fala, os filhos são herança, ai que lindo, maravilhoso. Não, irmãos, é sério isso, é muito tenebroso isso. São herança, é do Senhor, não é meu. Então eu tenho que fazer o melhor possível. Eu tenho que ter essa missão. Assim como eu tenho um chamado de Deus pastoral na minha vida, eu tenho que zelar por esse chamado. Nós temos que zelar pelos nossos filhos, cada um colocando no seu lugar, cada um se colocando no lugar, tomando a responsabilidade para si. E mães, permitam que os pais tomem lugar na educação dos filhos, porque eles não são teus, são do Senhor. Amém? Olha como é importante a mãe na vida de uma criança. 2 Timóteo, coloca aqui para mim, Cauã. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo falando com Timóteo diz, Timóteo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia, recordando-me das tuas lágrimas. Desejo muito te ver, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou em primeiro lugar na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Se a mãe entender que não é você se entregar totalmente ao filho,
Eu não gosto de pregar, porque toda vez eu trago um negócio para exortação, né? Mas é dia das mães, feliz dia das mães. Não adianta a mãe achar que ela, dedicando a vida dela inteiramente ao filho, e não a Deus somente, as coisas vão funcionar. Porque na hora que Timóteo precisou de fé, quem que estruturou fé na vida de Timóteo? Eunice e Lloyd, a avó e a mãe. Como que você vai dar o que você não tem? Eu fico abismado, as pessoas querem educar as crianças, olhando para elas, agora eu vou te educar, senta aqui que agora eu vou... Hoje nós vamos estudar sobre honestidade. Não, não é assim que educam a criança. Se você quer que seu filho seja honesto, você tem que ser honesto. Se você quer que seu filho seja um homem, uma mulher de Deus, você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus. Às vezes, irmão, nós entregamos para Deus aquilo que não é competência de Deus. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor, e o Senhor diz: Tó, cuida para mim. Tem um negócio, um movimento que se chama Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Muito lindo, é de aplaudir isso. Mas não adianta orar só não. Pastor, eu vou mudar a vida do meu filho orando. Não. Não é só orar. É ensinando, mostrando a verdade, mostrando aquilo que é princípio da palavra, vivendo, melhor dizendo, o princípio. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, eu estou feliz porque a fé que habita em você, que não é uma fé fingida, habitou primeiro na tua avó Eunice e habitou também na sua mãe Lloyd. Então a Bíblia mostra aqui, irmãos, que é algo que foi transferido. Foi transferido. Amém? Não adianta pegar a Bíblia e dizer: filho, eu vou te ensinar a Bíblia agora. Eu acho bonito, os pais chegam assim: ai, meu filho aprendeu a orar. Aí eles colocam o menino de joelho, a menininha de joelho, diz: ai, que lindo, todo mundo aplaude, acha bonitinho. Mas não pode parar por aí não. Não pode parar por aí. Tem que caminhar, evoluir. Esses dias eu falei para a pastora que eu quero logo a Maria Clara começar a entender, vou comprar um bichinho para ela que morre rápido. Já viu aqueles peixes beta? Eu trabalhei do lado de um lugar que vende aquário. Tem gente adulta ainda que acredita que o beta viva bastante. O beta não vive mais do que 6 meses. Passou de 6 meses aquele peixe vivendo, é milagre. Aquela não vive, aquela foi feita em laboratório, não foi para viver. Eu falei: pastor, eu falei assim: eu não vejo a hora da Maria Clara começar a entender, eu comprar um beta para ela. Eu vou dizer: você cuida bem dele, porque senão ele morre. E vai chegar o dia que ele vai morrer. Eu vou dizer: viu, você não cuidou direito, ele morreu. Pastor, o senhor está falando isso agora, depois, tudo aquilo que eu falei eu ainda estou cumprindo. Já fazem 9 meses, tudo que eu falei eu estou cumprindo. Então, irmãos, precisa não só achar um momento de educar, mas viver uma vida com Deus. Sabe que muitos filhos de crentes se desviam? Porque eles veem os pais lindos. Os pais pegam na mão para entrar na igreja e dizem: oi meu amor, vamos cultuar o Senhor. Chega em casa, é um piseiro. A gente consegue entender que isso se chama hipocrisia, mas a criança não compreende. Isso dá nó na cabeça da criança. Na igreja é uma maravilha, em casa é esse inferno. A criança não consegue entender isso. Amém? Maria era uma pessoa que tinha uma integridade espiritual. A palavra integridade vem de inteiro. Não tem como eu ser metade espiritual. Eu já ouvi pastores falando: olha, Jesus, ele foi metade homem, metade Deus. Não! Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Assim como nós, não tem como você ser: ai, pastor, eu sou meio crente e meio secular. Não tem como.
Inclusive eu estou tirando isso do meu vocabulário. Não existe nada secular. Secularismo, isso é para o mundo. Crente, tudo que ele faz é para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor, mas eu trabalho na igreja e sou médico. A profissão dele é o chamado dele para servir a Deus. Se você quer ter filhos, homens de Deus, mulheres de Deus, você precisa ser primeiro integral em Deus, ter uma integridade em Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Tem um louvor: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso aqui não são palavras bonitas. É muito fácil a gente dizer no dia feliz, irmãos, que nós nos alegramos no Senhor. Mas Maria estava passando um momento difícil. Você vê sua barriga crescer, você não dormiu nunca com ninguém. Maria era virgem. Você imagina o que era isso? Mas ela se alegrava no Senhor. Isso só faz quem é integral em Deus, quem é inteiro em Deus, que vive uma vida espiritual não somente na igreja, mas todos os dias das suas vidas. Amém? Eu não estou dizendo que nós temos que ser radical, religioso o tempo todo. Não, mas ser verdadeiro o tempo todo. Ser verdadeiro. As pessoas gostam de pegar o pastor e dizer assim: pastor, mas o senhor vive aquilo que o senhor prega? Eu disse: nem sempre. Ué, tem que pregar aquilo que vive. Quem falou? O apóstolo Paulo diz: eu passo para os irmãos aquilo que eu também recebi. Eu estou ministrando, estou sendo ministrado. Nós não temos obrigação, irmãos, de sermos perfeitos. Não precisa ser perfeito para você achar que seu filho vai ser perfeito. Basta você ser de Deus. Inclusive você precisa ser transparente com o seu filho e com a sua filha. Mostrar que você erra. Mostrar que você comete erros, para ele entender que na vida existe erros. Eu estou pensando, irmãos, que daqui 20 anos vai ter adultos que não vão saber lidar com crise, porque os pais não têm permitido que seus filhos vivam em crise. Se o filho tira nota baixa, ele vai reclamar com a professora, e obriga a professora a dar uma nota alta para o filho. Se um amiguinho vai lá e dá um soco na cara do filho, ele vai lá e briga com a mãe do amiguinho. Na vida você leva soco, você leva rasteira, você cai. É assim a vida. A Maria Clara agora está dando de subir, ela fica no sofá e ela fica assim, ó. A pastora fala, e a pastora fala: vai cair. Aí teve uma vez que eu deixei ela cair de costas. Fez tum, o coco dela no chão. Ela parou e... Ué, você tá doido? Eu vou ficar agora lá pagiando? Vai cair, filhinho, vai cair. A vida inteira tem pais que tem um filho tá grande e tá assim: ai meu Deus, ai. Tem mães que vai pedir emprego para os filhos. Eu aprendi isso na marra. Meu pai saiu cedo de casa. E aí eu fiquei muito dependente da minha mãe. Eu tive que aprender. E Deus me colocou em lugares que eu tive que aprender. A mãe, quando ela serve de suporte emocional para o filho, ok. Quando ela tenta fazer outro papel, ela estraga o filho. De vez em quando eu brigo com a Maria Clara, a pastora olha e fala assim: nenhuma mãe fala isso. Ela está com sono. É o dentinho. Por isso que mãe, se deixar tudo para a mãe estraga. Você, homem que tem filho, se você quer ver seu filho crescendo diante de Deus, então tome as rédeas. Se você quer que ele se lasque na vida, então deixa a sua mulher cuidar. Posso ouvir um amém? Maria era uma mulher que tinha fome de Deus. A Bíblia diz assim em Atos: Jesus já tinha sido assunto ao céu. Todos estes perseveravam unânimes em oração
com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 2. A Bíblia fala do Pentecostes. Maria estava em Pentecostes. Isso revela que Maria não foi só crente para gerar Jesus. Mesmo Jesus, depois de morrer, ressuscitar, ela continuou a ser crente. Ela continuou buscando Deus. Ela continuou servindo Deus. Amém? Glória a Deus. Não seja crente só quando você quer que seu filho veja que você é crente. Não seja de Deus só quando você quer que seu filho seja de Deus. Porque entenda, Ele está percebendo todos os momentos. Ele está absorvendo todos os momentos. Todos os momentos. Amém? Lá em casa tinha uma coisa que eu achava muito bom. Meus pais não tinham um entendimento de Bíblia, nada, mas eles eram sábios numa coisa. Meu pai era bebum, minha mãe quase espírita. Não estou aqui trazendo honras para eles por não ser de Deus, não. Mas uma coisa ela tinha em casa lá, e isso eu trouxe para o meu casamento. Uma vez foi um irmão dormir lá em casa uns dias, e a pastora começamos a brigar. Pastor, você é pastora, briga muito. E aí nós começamos a brigar, e papapá, e isso eu não concordo. A pastora fala muito isso, eu não concordo. E tal. E aí nós fomos dormir. Aliás, nós fomos assistir um filme, daqui a pouco, amor. Aí o irmão falou assim: olha, eu não consigo entender isso. Lá em casa era desse jeito. Eu conheço uns pais que estavam falando com os filhos. Gente descalça na sala. Lá em casa era tudo assim, aberto. Irmão, não adianta. Você não vai conseguir colocar o seu filho, a sua filha numa redoma. Numa redoma, não vai conseguir. Tem pais que a criança está lá, aparece uma cena na televisão, um pouquinho mais quente, a criança está assim, ó. Aí o pai e a mãe já gritam: te liga! Coisa errada, coisa feia. Diz: ai, meu filho não sabe nada dessas coisas. Ô, gente, não seja inocente. Tem gente falando que o filho de 16 anos: pastor, ó, meu filho de 16 anos não faz nada dessas coisas erradas. Pastor, ó, meu filho é puro. Se você, aquilo que você não tratar com seu filho, o mundo trata. E o mundo vai tratar de forma desordenada. Você tem que chamar seu filho e conversar sobre tudo. Ele tem que ver você e sua esposa brigando. Ele tem que ver você e sua esposa se reconciliando. Irmãos, eu estou falando isso porque a gente tem que parar, irmãos, de querer. Porque o mundo não é esse conto de fadas. Não é. A gente está irmãos, com algo perigoso aí. Todo menino é príncipe, toda menina é princesa. E não é. Aí a menina é princesa, ela fica esperando o príncipe encantado. Aí fica um para lá, outro para cá, nunca vai aparecer. Eu vejo, irmãos, isso. Eu louvo a Deus, não. Eu peço a Deus para que eu não caia nesse engano. Os pais pegam o prato, a criança não sabe nem falar. Você quer isso? A criança fala: você quer isso aqui? E esse? Aí ele põe. Isso aqui você quer? Aí ele para. Aí a criança fala: eu quero sim. Aí ele pega. Aí ele fala: não quero não. Aí a mãe deixa. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Eu não estou aqui batendo em você. Eu não estou aqui. Não, cuidado com isso. Porque o mundo lá fora não vai fazer para o teu filho. Você quer? Não quer? Não, vai vir de pau. Lá fora é selva, mano, como diz um pastor. Lá fora é selva. Nós já temos uma geração de 16, 14 anos aí que estão com depressão. Eu fui numa palestra de suicídio essa semana passada, e nunca houve tanto suicídio ou tentativa de suicídio
nessa faixa etária da adolescência como está tendo agora. Suicídio era uma coisa de velho. As crianças, adolescentes, jovens estão se suicidando, estão se mutilando. Nova Andradina bate recorde em criança que se automutila. Sabe por quê? Por culpa dos pais, por culpa daqueles que estão ensinando errado, querido. Que acha que o filho tem que ganhar o mundo inteiro, e ele vai lá fora, ele vê que não ganha. É uma história de uma irmã. O filho dela ficou pedindo uma sandália do Homem-Aranha a vida inteira. Eu quero sandália do Homem-Aranha, sandália do Homem-Aranha. E aí ela mandou ele para a escola, ele voltou com a bolsa um pouquinho maior. Ela estranhou, ela abriu a bolsa, tinha uma sandália do Homem-Aranha. E aí quando ela olhou, ela quis chorar. Meu filho, eu não dei a sandália do Homem-Aranha para ele, ele pegou do coleguinha. E ela sentou com o marido e ele disse: agora. Ele olhou para ela e disse: a gente não vai comprar a sandália. A gente vai pegar a sandália e mandar ele, obrigar ele a devolver para o coleguinha. Mas a gente não vai comprar. A emoção, irmãos, a gente fala assim: coitadinho, meu filho está pegando pé dos outros, eu vou dar a sandalinha para ele. Tomar cuidado, irmãos. As nossas atitudes revelam, aliás, vão fazer diferença no futuro. Eu sempre falo isso porque sempre fui, desde quando eu tinha 20 anos de idade, eu sempre fui polêmico com essa questão de filho. E eu carrego, inclusive, uma culpa que não é minha. As pessoas falam: pastor Altair não gosta de criança. Não é isso. Eu não gosto de criança mimada, mal educada. E não é por culpa da criança também. Quando eu fico bravo, é porque eu não aguento, é meu gênio mesmo. Mas não é culpa da criança, às vezes os pais que erram. Ou a criança está passando um processo que ela não consegue administrar, e o pai e a mãe não têm consciência, não tem muitas vezes instrução. Aqui é um bom lugar para você ser instruído. A casa de Deus. Deus ajuda a gente a fazer aquilo que a gente não tem capacidade de fazer. Amém? Então, irmãos, a gente precisa. Aí eu sempre digo o seguinte: não precisamos discutir, a gente tem que ver daqui 20 anos. O que você acha que vai ser do mundo daqui 50 anos? As crianças que não sabem ouvir não. Eu conheço crianças que têm 4 anos de idade que nunca ouviram não dos pais. Nunca ouviu não. Esses dias eu vi esse negócio de Dia das Mães. Eu vi uma menininha fazendo uma homenagem para a mãe. Ela disse assim: mãe, muito obrigado, porque você sempre me deu aquilo que você podia me dar. A menininha. Eu já parei, quando eu vi, eu estava fazendo outra coisa, eu ouvi isso na televisão, eu já quis voltar para saber quem que era a mãe. Uma mulher sábia. Olha, filho, isso aqui eu posso te dar. A minha mãe fazia assim, falava: mãe, eu quero isso aqui, na volta a gente compra. Nunca voltava por aquele caminho. Então, às vezes, irmãos, a gente achar que a gente tem que dar tudo para os nossos filhos é o melhor caminho. Não é. Não é. Às vezes a pastora, a gente olha para a Maria e fala assim: coitadinha, né? Ela é tão boazinha, ela vai para a igreja, tudo que tem na igreja, ela foi para o evangelismo. Ela está lá dormindo assim, chega a boca está aberta. A gente fala: filha, vamos para o evangelismo. Levanta ela e vamos para o evangelismo. Ela desse tamanhozinho, ela tem que acordar 6 horas da manhã para ir para a creche. Filha, vamos acordar. É a vida, gente. É a vida. A vida é isso. Tem que correr. Aí a gente olha e fala assim: coitadinha dela. Aí eu falo para a pastora, eu paro assim e falo assim: não, coitadinha nada. Coitadinha não, ela toma o melhor leite que a gente pode comprar. Ela come, todo dia ela come uma fruta lá em casa, 2, 3 tipos de fruta. Ela tem um iogurte especial de criança para tomar. Ela tem todas as vitaminas que posso dar para uma criança, ela tem para tomar. Não é assim não. O inimigo, o diabo, tem colocado culpa sobre os pais dos filhos que não têm carência de nada. Esses dias eu estava numa conferência e
O pregador disse assim: quem é um moleque, um menino tinha, eu acho que 12 anos. Quem ganha mesada? O menino levantou a mão. Ele disse assim: quanto que é a sua mesada? O menino: 4.500. O pregador falou: o quê? É 450? Ele falou: não, 4.500 reais. Aí sabe o que às vezes a gente, como pais, a gente fala assim: ah, pastor, se eu tivesse eu também daria. Não, está errado. Está errado. Isso é um valor de que alimenta 2, 3 famílias. Tem famílias que vivem com um salário mínimo. Você quer que eu te fale? Eu não estou profetizando não, mas você quer que eu te fale qual é o possível futuro de uma criança dessa? Drogada, mimada, delinquente. Porque não, irmãos, com 12 anos ele tem 4.500 reais de mesada. Eu não lembro nem com quantos anos, 5, 6 anos, eu já trabalhava numa pocilga com meu pai, uma granja de porcos. E eu comecei a ficar bom no negócio, eu comecei a cuidar da maternidade. 10 anos de idade eu cuidava da maternidade. Tinha 50 porcas. E eu cuidava só eu sozinho. Aí o dono olhou e disse assim: não é justo. Meu pai torrava o dinheiro em pinga. Ele chegou para mim e falou assim: ó, eu vou te dar um salário. Ele me dava todo mês o salário. Sabe o que eu fazia? Todo mês eu pegava o meu salário e dava na mão do meu pai. Pastor, mas era para gastar com pinga? Mas era o meu pai, lá em casa não tinha escolha. O primeiro emprego que eu arrumei, minha mãe falou assim: parabéns, fiquei feliz, arrumou o primeiro emprego, o aluguel é teu. Eu ganhava 180 reais, eu pagava 150 reais de aluguel. Dava o meu dízimo, o resto era para curtir as nights. Ensina, pega o seu filho, faz um cofrinho para ele. Fala assim: olha, vamos pôr a moedinha no cofrinho. A hora que ele fala assim: eu quero um calinho novo, você fala: então vamos pegar o cofrinho. É assim, pau no cofrinho. Eu vejo que os jovens aí, 20 e poucos anos nas costas, falam: mãe, queria aquela blusinha, mãe, que eu vi lá na Floraí, mãe. Quanto que é, filho? 150 reais, 200, 300 reais, mãe. Eu não estou revelando a vida de ninguém aqui não. Estou só falando. Amém? O amém já está diminuindo. Feliz Dia das Mães. Antes que eu me esqueça. Diga assim comigo: Maria tinha um bom relacionamento com a família. Por mais que Deus colocou Jesus no ventre de Maria, Maria ouvia José. José diz: ó, vamos para o Egito. E olha que interessante. Mesmo José não sendo o principal da história, quando precisou tomar uma atitude, o anjo não falou com a Maria. O anjo falou com José. É aberração, biblicamente falando, quando a mulher tem que tomar atitude. Eu não estou aqui batendo nas mulheres, porque eu sei que as mulheres muitas vezes tomam atitude porque ai, Jesus, me segura. Porque os homens, os varões, os machos alfa, não têm tomado atitude. Maria, o anjo falou assim: você terá um filho, e ele se chamará Jesus. Agora o anjo chega para José: José, ó, vai para o Egito. José chega: ó, vamos para o Egito, Maria. Sim, senhor. Sabe como que Sara chamava Abraão? Meu senhor. Pastor, nossa, que antiquado, que antigo isso. Não, mas ela não falava isso por obrigação não, porque ela honrava tanto ele como marido, que ela dizia que ele era o senhor dela. Ele supria tudo, tudo que precisava fazer ele fazia. Por favor, irmão, não pague marido de aluguel. Conheço história de gente que está pagando marido de aluguel. Consegue trocar uma torneira dentro de casa, gente.
Um homem que se presta, não tem uma chave de fenda. Vai no YouTube, o YouTube não é para ver piada. Vai lá e coloca assim, como trocar numa torneira. Esses dias o meu chuveiro estava pingando fraco. Eu não gosto de chuveiro fraco, eu gosto de chuveiro assim que tem que equilibrar. E eu olhei, meu chuveiro estava pingando fraco. Eu falei para a pastora, eu falei assim: vamos trocar esse aí que já deu a hora dele. Ela falou assim: não, mas a gente não tem dinheiro agora para trocar de chuveiro. Eu olhei para o chuveiro e falei assim: então vai ser eu e você. Peguei de chuveiro, peguei uma agulha e comecei a tirar as pedrinhas. E mexi nele, ensaboei, passei um troço nele lá e coloquei. Irmãos, parecia que era novo. Eu não estou falando para glória e honra minha não, porque eu gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de fuçar em tudo. Essa semana foi dar descarga lá na caixa acoplada. O negócio demora 2 dias para encher. Se a pessoa fizesse um serviço mais coisado, não dava para dar 2 descargas. Era um medinho assim. Eu vi aqui que esse negócio estava desse jeito, que não sai água. Aí hoje à tarde eu peguei e entrei debaixo dessa pia, dessa coisa, e desmanchei tudo. Aí descobri, vou dar uma dica para os homens aqui: aquelas caixas acopladas tem um filtro, que lá tem que limpar de vez em quando. Tem gente que trocaria privada, 700 pau. Tá lá agora, que tá rachando de entrar água naquela caixa. Pastor, mas eu sou assim, eu estou num patamar que eu prefiro pagar. Mas e o teu filho? E seu filho? Não vai aprender nada. Os Estados Unidos, 90%, 80%, dos estadunidenses são protestantes. E eles têm podem não ser os melhores crentes do mundo, mas eles têm princípios. Os homens consertam seus próprios carros, são ricos, consertam seus próprios carros. Existem comunidades nos Estados Unidos onde os homens da comunidade se reúnem. Quando pega fogo, eles vão lá e apagam o fogo. Quando precisa reformar a casa de alguém, eles vão lá, se juntam e reformam a casa de alguém. Porque eles estão ensinando algo. A gente às vezes, irmãos, só pensa em viver, mas a gente não pensa naquilo que nós estamos deixando para o mundo, deixando para os nossos filhos. Amém? Então a gente não faz só por nós fazemos pelo filho, pela filha. Pai fala assim: eu vou deixar esse menino igual homem. Vai lá, compra um kit de ferramenta de plástico, diz: aqui, filho. Aí a primeira coisa que a criança faz, ela pega a chave de fenda e faz: faça alguma coisa. Eles não sabem nem para que serve. Você não vai fazer o do filho homem, não. Isso não é ser homem. É você fazer, é você instruir. Amém? Estou acabando já, meu Deus. Diga assim comigo: Maria ensinou seu filho a disciplina e honra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 51. Pode colocar aqui, Cauã. Lucas 2, 51. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Diga assim comigo: Jesus era sujeito a Maria e a José. Maria, como boa mãe que era, ela ensinou Jesus a ser sujeito a ela. Mas pastor, sou estranho. Sim, soa, mas Jesus era uma criança. Teve um filme que repercutiu muito. José dá um tapa em Jesus. O filme, todo mundo falou: meu Deus, é blasfêmia. Você acha que Jesus foi educado como uma criança normal? A Bíblia diz que ele era sujeito. Jesus era sujeito a Maria e a José. Você quer ser uma boa mãe, teu filho tem que sujeitar. Você sabe o que é ser sujeito? É você falar e ele obedecer. Fica aquele negócio de ameaça. Vou falar 3 vezes.
Eu vou contar até 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sai disso. Olha, pastor, olha, eu não vou fazer nada agora, porque a hora que eu pegar esse menino à noite, é claro, eu não vou estar lá para ver. Eu quero é ver você sentar a mão. Eu quero ver agora. Vai, dá então. Eu fico doido, a hora que eu vou falar isso aí, fala, vai, então corrige agora, eu quero ver. Não, pastor, aqui, olha, chega o final de semana, a gente tem uma disciplina aqui em casa, conversa, vai boi dormir. Eu, antes de me tornar pastor, eu fiz muita visita com o meu pastor para aprender algumas coisas. Eu conheço todas essas lorotas. Eu fui na casa de uma criança, ela subia em cima da mesinha de centro, hoje ninguém mais tem, mas subia em cima, e a gente conversando, e aí a irmã olhava e dizia, ai pastor, que vergonha, olha, nunca fez isso. Só porque o pastor vem em casa, está fazendo isso agora. Meu pastor não abriu a boca. E eu já estava com isso aqui doendo, assim. Aí, como o diabo ele é sujo, né? Quis envergonhar a irmã. A criança foi lá no quarto e veio com um CDzinho que ela e o marido assistiam junto. Olha, pastor, que meu pai e minha mãe têm. Coitada da irmã, eu queria dar uma cavadeira para ela, falar assim, então aqui, cava e entra dentro. Aí você me diz, a criança era educada? Não, porque os pais deixavam ela envolvida com o pecado. Então, irmãos, ser mãe, feliz dia das mães. Ser pai, ser mãe, não é só botar no mundo não, é entender. A Bíblia diz que assim como a flecha na mão do guerreiro, são os filhos da mocidade. A sua flecha vai ser lançada. Não, pastor, minha flecha. Por que Deus fala que os filhos é como flecha? A flecha só serve para lançar. Uma hora você vai lançar seu filho no mundo, filha. Uma hora você vai morrer. E quem que você vai deixar aí? Quem que você vai deixar aí? Já basta nós. Eu não sei aqui se tem alguém que nasceu em berço evangélico. Eu não nasci. Já basta eu com um monte de problema que meus pais deixaram comigo. Eu, como filho de Deus, eu vou deixar isso para meus filhos? Não, eu vou fazer diferente. Muitas pessoas me procuram e dizem, pastor, a minha família é toda amaldiçoada, eu não quero que passe isso para o meu filho. O senhor quebra a maldição? Eu oro e quebro, mas não é só quebrar, você tem que reverter a maldição, ensinando o padrão do céu. Não é só orar e quebrar. Pastor, na minha família tem muito bebum, não quero que meu filho se envolva com bebida. Senhor, em nome de Jesus não vai se envolver com bebida. Não é isso não, porque uma hora vão oferecer para ele, e ele tem que entender que o princípio da vida com Deus é melhor e maior do que a bebida. Não confie no que você orou não. Quebrou a maldição, ele nunca vai querer beber. Vai querer, mas ele tem que amar mais a Deus do que a bebida. Então não é só orar quebrando, é colocando princípio, estabelecendo Deus na vida do teu filho. Amém? Feliz dia das mães. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem falado tremendamente ao nosso coração. Continue derramando poder, continue derramando graça, Senhor. Em o nome do teu Filho amado, nós te adoramos, Deus, te bendizemos. Amém. Nós vamos para a ceia do Senhor. Eu falei de Jesus nessa noite. Jesus sempre está na nossa conversa. Jesus, Ele é o centro de tudo. Todas as vezes que nós nos reunimos para participar da ceia, nós temos que anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. O seu corpo foi partido por nós no Calvário, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. O seu sangue foi vertido na cruz do Calvário. O sangue que nos lava, que nos redime diante de Deus Pai. Amém? Então nós vamos participar da ceia. Se coloque de pé agora.
Não é o pão e o cálice, é o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Eu preciso avisar você, a ceia não é a ceia da comunidade renovada, a ceia é de Jesus Cristo. Quem participa, pastor? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Ninguém pode tomar a santa ceia em pecado, porque traz juízo para si. Só que eu não sei se você tem pecado. Pastor, quem não tem? Por isso que a Bíblia diz: quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Você tem um tempo agora para orar e deixar o pecado. Não participe da ceia em pecado, porque trará condenação para o teu corpo. Confessa a Deus. Se você tem alguma coisa para entregar diante de Deus, todos os olhos fechados, por favor. Baixa a cabeça, peça perdão. Se você tem algo para entregar, peça perdão agora. Aleluia. Querido, preste atenção em algo que eu vou dizer aqui. A ceia, ela não é dos vitoriosos. A ceia é dos fracos. Nós participamos da ceia não porque nós somos melhores, porque nós necessitamos da graça de Deus. A ceia, ela é graça, ela é o corpo partido e o sangue derramado. Se a ceia fosse para quem precisa, eu teria que tomar a ceia toda hora. Eu preciso muito de Deus. Então não venha para a ceia. Eu lembro que eu me converti. Quando eu me converti, as pessoas iam para a ceia e diziam: eu posso tomar ceia, eu sou o bom. Não, a ceia é para aqueles que precisam da graça, que precisam do favor de Deus. Senão você não estaria aqui participando da ceia. Você estaria lá no céu, andando com Deus como Enoque. A ceia é daqueles que precisam da graça. Nós precisamos do corpo, precisamos do sangue de Jesus. Eu sem o corpo e sem o sangue de Jesus, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Amém? Os irmãos vão passar aí com o pão e com o cálice. Se você desejar participar, você pegue o pão e o cálice e aguarde para nós participarmos juntos. Se você não for participar, apenas se abstenha de pegar o cálice e o pão e aguarde. Coloca aquela música da ceia. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celeste Aleluia. Que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. vem Faminto a Jesus, vem cear. Os sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, o peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Alguém foi esquecido do pão, do cálice? Pode levar para as crianças. Com ações de graça agora.
participe da ceia do Senhor, coma do pão e beba do cálice, com ações de graça, agradecendo a Deus pela morte, pela ressurreição, pela vida. Amém, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo seu sacrifício na cruz, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não tem pecado algum, não tinha pecado algum, o Senhor estava carregando os nossos pecados. E nós te agradecemos, Senhor, por não desistir de nós. Mesmo, Senhor, nós sendo falhos, errantes, o Senhor insiste em nos ajudar. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá graça, o Senhor tem misericórdia de nós. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza da salvação no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a obedecer a sua palavra. Nos ajude, Senhor, a ouvir conselhos, assim como foi nesse culto. Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra, Deus, esteja no nosso coração, Senhor. Que a sua palavra, Deus, seja, Senhor, esteja nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso caminhar, em nome de Jesus. Deus, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não faz parte do teu reino. Senhor, tira, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que tem vergonha do evangelho, tira, Senhor. Deus, que nós viemos colocar em primeiro lugar o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que o teu reino, Senhor, seja o nosso foco. Que nós viemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nada, Senhor, deste mundo venha tirar a nossa paz. Que nada, Senhor, nem dinheiro, Senhor, nem trabalho, Senhor, em nome de Jesus, nem contas, Senhor, nem dívidas, Senhor, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, para a sua palavra, Senhor, que nós venhamos, assim como a igreja de Atos, esperar no Senhor, esperar o Senhor, a vinda do Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor está próximo de voltar. Que o Senhor, Deus, venha encontrar uma igreja preparada. Que o Senhor venha encontrar uma igreja sedenta para se encontrar com o Senhor. Deus, que a cada manhã o nosso coração venha queimar para se encontrar com o nosso noivo, com o nosso amado, com Jesus. Deus, que o nosso coração venha estar em chamas para te encontrar, Deus. Que nós não venhamos ter medo desse dia, do grande e terrível dia, mas que nós venhamos estar, Senhor, felizes e alegres. Que nós venhamos, Senhor, estar na certeza da salvação. Que nós venhamos estar na certeza da promessa que o Senhor voltará. Porque, Deus, o Senhor não é homem para que minta. Porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor disse. O Senhor disse que enviaria o seu Filho, que pisaria na cabeça da serpente. E assim o Senhor fez. E o Senhor disse que voltaria para nos buscar. O Senhor disse que o Senhor foi preparar uma morada para nós no céu. Então nós cremos nisso, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, de todo o nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor, compartilhando do teu reino, do teu corpo, do teu sangue. Porque nós cremos que o Senhor voltará. Nós cremos, Deus. Nos abençoe, Senhor. Abençoe as nossas vidas com a tua presença. Abençoe o nosso lar com a tua presença, Deus. Abençoe os nossos filhos com a sua presença. Abençoe a nossa família, Deus, com a sua presença. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto a pastora estava orando, o Espírito Santo mandou entregar um recado aqui nessa noite. Ele disse: por que parou de ler a Bíblia? Por que deixou o nosso momento para se interter com outros momentos? É isso que o Espírito Santo mandou entregar. Amém? Senta um pouquinho.
Nós já vamos encerrar, nós vamos para o momento do dízimo, da oferta. A Bíblia diz que nós não devemos contribuir por constrangimento, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus tem suprido todas as coisas neste lugar, graças a Deus. Essa semana nós vamos pagar a terceira parcela do ar-condicionado. Foi um investimento alto, mas logo logo a gente acaba. É a graça de Deus. Pagando essa, faltará só mais 7, né? Logo logo a gente acaba. Tem muita coisa para fazer ainda na igreja. Tem algumas coisas para ajustar, a questão de reboco, do som nós vamos melhorar. O som está falando aí para nós que já está chegando no fim, está acabando esse som, precisa colocar algo mais moderno. Mas Deus tem suprido todas as coisas, amém? Precisamos ainda mexer com algumas coisas na salinha infantil, falta questão de iluminação, fiação, mas é só uma questão de nós organizarmos mesmo para fazer. Alguns irmãos já me procuraram dizendo que tem fio e tal, tem isso, tem aquilo, então a gente se reúne e faz, só questão de tempo mesmo, amém? O escritório está pronto, só está faltando algumas coisinhas, mas tudo Deus dá graça, no devido tempo, amém? O dízimo, a oferta é para manutenção do tempo, para tudo aquilo que nós formos fazer. Inclusive nós entregamos um panfleto. Eu falei quando fui fabricar o panfleto, eu consegui uma promoção, e eu disse para a pastora, eu quero um panfleto bonito. E eu já panfletei muito, não é a primeira vez que eu panfleto ontem, já panfletei muito. E é nítida a diferença quando a pessoa pega um panfleto bonito. Ela pega, ela já quer ver, porque é interessante. Então tudo isso a gente faz com o dízimo, com a oferta. A construção, esse terreno que nós estamos aqui é um terreno comprado, parcelado, a gente paga todo mês a parcela do terreno. Não é fácil. O tesoureiro está aí, sabe, não é fácil. Todo mês é na ponta da agulha. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem suprido. Amém? Peço que você ore pela igreja, para que a gente consiga crescer no Senhor. No Senhor, se o nosso crescimento não for da parte de Deus, nós não aceitamos. Nós não queremos, nós queremos algo de Deus. Amém? Deus tem mexido nos nossos corações, no nosso espírito, para nós abrirmos outros lugares. Nós temos regiões aqui para nós abrirmos igreja. Então nós queremos trabalhar, crescer, amém? Essa igreja aqui ainda é uma igreja pequena, criança aqui em Nova Andradina. E só de olhar por esses 10 anos, nós temos visto o quanto Deus já fez, amém? Nós temos nosso templo próprio, Deus tem feito grandes coisas, amém? Então ninguém deve contribuir por constrangimento e por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Mas uma coisa eu te digo, vale a pena. Vale a pena ofertar no altar do Senhor, vale a pena ser fiel com o dízimo, com a oferta, porque Deus supre todas as nossas necessidades, amém? Deus não precisa te dar nada, Ele te deu. Você está trazendo o seu dízimo aqui hoje, você está trazendo a sua oferta aqui hoje, quem te deu? Então Ele já deu primeiro, amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoe quem vai dizimar, abençoe quem vai ofertar, derrama unção, graça, prosperidade do Senhor sobre a vida dos teus filhos, amém. Traga aqui no gasofilácio, o irmão Gabriel vai estar te ungindo. Inclusive entra na fila também, às vezes é muita exposição, mas é algo que Deus pede para eu fazer. Quem está precisando de uma porta de emprego, entra nessa fila aqui, o Gabriel te ungiu, uma unção especial na tua vida, para uma porta aberta. Profetizo essa semana uma porta aberta na tua vida, em nome de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado.
O pastor está me lembrando de falar assim, irmãos. A gente vai com a Maria Clara no parquinho, tá? Não é só dureza com ela não, viu? Eu vou no parquinho com a Maria Clara todo dia. Eu pego ela 4h20 na creche, fico até às 6, passeando na cidade com ela, mostrando os monumentos que nós temos na nossa cidade. Eu vou no shopping, no Plaza Shopping. Vocês nunca foram no Plaza Shopping? Shopping do 9. E aí, irmãos, eu vou nas praças. Não é só dureza não, viu? Tem muito amor também envolvido. Glória a Deus. Que a sua semana seja uma semana abençoada, que seja a semana de portas abertas, de bênçãos sobre a tua vida. Amém? Vamos dar as mãos, vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este culto, obrigado pela palavra, obrigado pela unção do Senhor, obrigado pelo derramamento do teu poder neste lugar. Eu abençoo agora cada irmão. Em nome de Jesus, abençoo cada irmão agora, Senhor. Derrama a tua unção, a tua graça, o poder do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a glória do Senhor, Deus. Os irmãos que estão em viagem, Senhor, abençoe, Senhor, o retorno deles. Derrama a tua graça, que os anjos acompanhem esses irmãos, com a graça, com o poder do Senhor, ó Deus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, e a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Deixa eu pedir uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente é muito envolvido com as coisas e esquece disso. Nós temos um casal de irmãos da nossa igreja, casal amado, que está no Japão. Eles já estão lá há algum tempo. É o irmão Diogo e a irmã Nayara. Ore por eles, para que eles sejam abençoados lá. Não é fácil estar fora do país. Não é fácil, principalmente no Japão. Pessoas com princípios de Deus estão fora. Ore pela vida deles. É uma falha minha, às vezes eu esqueço de pedir isso, mas eu estou agora pedindo de todo o meu coração. Ore pela vida do Diogo, pela vida da Nayara, que Deus abençoe a vida deles lá, amém? Em nome de Jesus. Está encerrado, cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor.